Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos em recurso de revista 10.027 de 2016. Tem a palavra o nobre ministro Cláudio Brandão. Pois não, senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra. Tema: contrato de prestação de serviço de transporte de produtos siderúrgicos, responsabilidade subsidiária. Isso é um tema interessante, senhor presidente. Está sendo aqui discutido se há responsabilidade subsidiária da empresa que exerce atividade relacionada ao transporte, tomador de serviço de transporte na atividade de siderurgia. Na hipótese dos autos, é em controvérsia que a segunda reclamada beneficiou-se do labor prestado pelo autor como motorista de carreta em razão do contrato celebrado entre as empresas para prestação de serviço de transporte rodoviário de produtos siderúrgicos. É fato notório, inclusive consta no sítio da empresa na internet, que a empresa ArcelorMittal é a maior produtora de aços longos do Brasil, com atuação na área de operações industriais em 5 estados: Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e na área comercial em todo o país, e por meio de extensa redistribuição oferece ao mercado produtos e soluções para a construção civil, indústria e agronegócio. É também uma das líderes no fornecimento de arames, na produção de cordonéis de aço para reforço dos pneus. Pelo dinamismo, natureza e extensão territorial da atuação econômica da RE, observa-se que a atividade de transporte é essencial ao funcionamento da mineradora ArcelorMittal Brasil S.A., e por isso inserida na sua dinâmica empresarial. Assim, não há que se falar em serviço alheio ao objeto principal da empresa tomadora, e ressalto, não se discute aqui se é válido ou não a terceirização de serviço, mas apenas a responsabilidade subsidiária, nem por conseguinte em mero contrato de natureza mercantil. A responsabilidade subsidiária de que trata a súmula 331 desta Corte, no seu item 4, não faz exceção alguma quanto ao objeto do contrato de prestação de serviços, abrangendo, inclusive, aquelas modalidades de terceirização relativas ao transporte de mercadorias e de valores, quando envolver a utilização da força de trabalho humano. Desse modo, o contrato de transporte, neste caso específico, equipara-se à terceirização de serviços, o que atrai a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, nos termos do item 4 da súmula 331 desta Corte, como na hipótese dos autos. Cito precedentes de turmas deste tribunal, senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, me refiro às egrégias primeira turma, ministro Hugo Carlos Scheumann, envolvendo transporte de mercadorias, as egrégias primeira turma, segunda turma, ministro Roberto Freire Pimenta, terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, quarta turma, ministra Maria de Assis Calcin, sexta turma, ministra Cátia Magalhães Arruda, e sétima turma, desembargador convocado Francisco Gonçalves de Araújo. Ressalto, senhor presidente, que esta turma, esta subseção, em situação análoga, em que envolvia a prestação de serviços de escolta e transporte de mercadorias e valores, consolidou a tese da responsabilidade, e cito o precedente ministro Freire Pimenta, de outubro de 2017. Só destacando mais uma vez que não se discute aqui a licitude ou não da atividade, mas tão somente a responsabilidade decorrente do serviço terceirizado. Por isso, senhor presidente, este é o meu voto, no sentido de conhecer os recursos de embargos, contrariedade à mencionada súmula 331 e 34, e, no mérito, dar provimento para restabelecer no acordo regional, condenar a segunda reclamada, a ArcelorMittal Brasil S.A., de forma subsidiária no pagamento dos créditos resultantes da relação mantida com o empregado trabalhador terceirizado. Este é o meu voto, senhor presidente. Muito bem. Doutor Moza. Senhor presidente, com poderes nos autos, solicito o uso da palavra. Tem a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, egrégia subseção, não se ignora a existência de alguns precedentes mais anteriores e de algumas turmas, entendendo que o transporte de mercadorias ensejaria e configuraria a terceirização. Mas também é certo que esta colenda corte possui em sua atualidade turmas com entendimento diametralmente contrário, no sentido de que o ato em questão se caracteriza como um contrato de natureza comercial. E, inicialmente, é necessário se verificar e se fazer uma pergunta para se saber o que se define por terceirização. Porque, caso se entenda que a atividade em questão seria terceirizada porque ela seria essencial
a empresa, então hospitais, por exemplo, não poderiam terceirizar limpeza. Na verdade, qualquer tipo de estabelecimento não poderia terceirizar vigilância ou empresa, porque não haveria como se afirmar que não seria essencial segurança e higiene em qualquer tipo de ambiente laboral, principalmente em hospitais. Mas não é esta a questão nuclear. Também não se pode afirmar que a atividade, por ser ela de gozo e por beneficiar a empresa, por ela ter qualquer tipo de benefício por parte da atividade, seria ela, então, terceirizada. Caso assim seja, a própria Amazon, com transportes, qualquer tipo de restaurante, com delivery, Uber, qualquer iFood, Uber Eats, ou qualquer tipo de atividade, que, novamente, uma empresa que ofere lucro e que busca lucro, obviamente vai tomar essas atividades com um certo benefício direto ou indireto, então qualquer atividade seria terceirizável. Uma empresa que possui em seu pátio amenidades como lanchonete ou banco, é possível argumentar que ela está auferindo algum tipo de benefício direto ou indireto por isso, e não seria esta atividade ou este serviço terceirizado. A terceirização em questão, ela se caracteriza por um elemento nuclear e se encontra conceitualmente e explicitamente na própria expressão, terceirização. Nós temos uma relação tripartite, no qual há uma prestação de mão de obra. E é esta prestação de mão de obra que caracteriza a terceirização, não sendo necessário verificar ou aferir se seria essencial ou benéfica para a empresa. E diante desta situação, desta conceituação, chega-se à situação do transporte de mercadorias. E o transporte de mercadorias é, primeiro, disciplinado no artigo 730 do Código Civil, no qual afirma que o contrato de transporte é com o qual alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para o outro pessoas ou coisas. E mais do que isso, a jurisprudência na esfera civil, no direito do consumidor, pacífica e histórica, de que o transporte de coisas, o transporte de pessoas, ele é um transporte no qual se contrata, na maioria das vezes por adesão, o resultado do transporte de uma mercadoria, de uma pessoa, até determinado local. Não se contrata a mão de obra em si. Não se contrata o motorista, o ônibus, o caminhão, o local. E é por este elemento de que se trata de uma contratação de natureza comercial de resultado, se tem a responsabilidade na esfera civil de empresas transportadoras quando acontece algum tipo de extravio, desvio ou acidente. Novamente, no caso, o que se tem é o transporte de uma mercadoria de um local para outro, configurando a natureza de um contrato de natureza comercial. É praticamente impossível ou improvável que haja, neste tipo de trabalho, algum tipo de requisição de que se trate de determinado empregado, determinada empresa, determinada rota. E esses elementos, inclusive, não se encontram sequer pré-questionados no acórdão no turmário, no acórdão embargado. O contrato em questão de transporte, ele é aplicável e ele é incidente num universo quase que total de atividades empresariais neste país. Não à toa que a infraestrutura de transporte é talvez uma das coisas mais importantes para o crescimento da economia. E é exatamente porque ele é universalmente aplicado em diversas atividades. Não sendo possível, então, data vênia, razoável entender que seria essencial para esta atividade ou aquela atividade, e por causa disso seria terceirização. O caso é a contratação do resultado, e não a contratação da mão de obra em questão. Motivo pelo qual, pelo não conhecimento e não provimento, para manutenção do acórdão recorrido. Obrigado. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Em primeiro lugar, a nossa jurisprudência já se assentou com clara convicção, inclusive, dessa subseção,
tese no sentido de que o contrato de transporte acessório ao contrato de trabalho gera responsabilidade, inclusive objetiva, do empregador no caso de acidente ocorrido no seu trajeto. Cito aqui como exemplo o recurso de embargos dessa subseção, julgado em agosto de 2018, da minha relatoria, mas citei apenas porque é um precedente específico, que reconheceu que, em caso de morte em veículo fornecido pelo empregador, decorrente do contrato de transporte, a responsabilidade é objetiva, o que, evidentemente, afasta a tese da não atração dos dois contratos de transporte e de trabalho, relativamente à possibilidade de reconhecimento de efeitos por ele produzidos. Claro que cumprimentando isso, advogado, pela sua sempre judiciosa sustentação, mas eu vou acrescentar, presidente, que não se trata simplesmente de um contrato de transporte firmado de maneira a conduzir mercadorias, a exemplo de venda a consumidores. Ao contrário, o transporte era feito entre unidades da empresa. O trabalhador prestava serviços com exclusividade à segunda reclamada. Portanto, era deslocamento entre as filiais da empresa e da sua mina até as unidades produtivas para efetuação posterior das vendas. Não era, por exemplo, a atividade de transporte entre o produtor e o consumidor. Ao contrário, o transporte na atividade interna da empresa em levar os seus produtos de uma unidade para outra e da mina produtora, portanto, da matéria, geradora, por exemplo, da matéria-prima e dos produtos, até as unidades a que me referi, nos 5 estados da federação. Por esta razão, presidente, a minha compreensão se alinhou àquela que foi extraída pelo egrégio regional, no sentido de reconhecer que, efetivamente, havia uma intrínseca relação entre a atividade realizada, transporte de mercadorias, de produtos, desculpe, da empresa, a partir da sua mina e as suas filiais, e a sua atividade industrial e comercial. Não está aqui se discutindo, repito mais uma vez, a licitude ou não da atividade, mesmo porque lícita ela é. O que se discute aqui é a responsabilidade subsidiária quando a empresa terceiriza um serviço que é inerente à sua, tanto que ela o fez, tanto que é necessário que ela o fez durante vários anos, nesse caso aqui, com motoristas que transportavam produtos com exclusividade. Por isso, com a devida vênia, não se trata, por exemplo, da atividade, da hipótese em que a empresa mantém uma lanchonete, mantém um serviço terceirizado nas suas unidades, mesmo porque ela não responde por atividades, muitas vezes de locação de espaço, de arrendamento, diferentemente da hipótese do contrato de transporte, quando é inerente à atividade aqui realizada. E no precedente que citei, presidente, repetir, claro, não é uma hipótese idêntica, mas é semelhante, o julgamento desta Corte se deu à unanimidade no precedente que mencionei da relatoria do ministro Felipe Pimenta. Por isso, com a devida vênia, eu mantenho o meu voto. Indago se há alguma divergência. Ministro Breno. Senhor presidente, vou pedir vênia ao relator. O voto na turma foi de minha lavra. Eu realmente tenho um pensamento um pouco diferente. Não consegui extrair do voto do regional essa premissa fática de que havia o transporte só entre unidades da própria empresa. Também não consigo ver a analogia, com todas as vênias do relator, de um serviço de escolta prestado por uma empresa, que é o caso trazido aqui no voto da SDI, com contrato de transporte. Esse contrato de transporte, me parece aqui, meu entendimento também, é no sentido de que é um contrato pelo resultado. Então, para trazer melhores argumentos, senhor presidente, sendo breve, eu peço vista regimental desse processo. Proclamo que esse feito fica com o seu julgamento adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Breno Medeiros. A Secretaria encaminhará notas degravadas, contemplando, inclusive, a sustentação oral. Tá bem? Ministro... Notas degravadas.
Nota gravada para o ministro Hugo também.